Olá, tudo bem? Como nós estamos? Conseguiram fazer os exercícios? Então vamos para a correção deles, tá? Vamos abrir aí o nosso livro na página 300. Vamos ver a primeira questão na primeira bateria. Explique com suas palavras o que você entendeu sobre o surgimento do liberalismo econômico. Então, o liberalismo, né, ele veio junto com aquelas ideias as ideias iluministas, né? As ideias que vieram botar em xeque ou em dúvidas as práticas exercidas na política europeia até então, né? O antigo regime, o poder absoluto dos reis, né? Vamos ver aqui a resposta da primeira. O liberalismo nasceu da crítica dos autores clássicos acerca das práticas mercantilistas e do intervencionismo estatal na economia. Então, vamos lembrar, quais eram essas práticas do mercantilismo? Protecionismo da economia, então o Estado fechava suas fronteiras, criavam impostos para produtos de fora, né? O acúmulo de metais, o metalismo, não era a produção a principal origem, né, das riquezas, e sim o acúmulo de metais. Então, esse liberalismo econômico vem criticar isso, principalmente a intervenção do Estado, né, dos reis na economia. Então, eles acreditavam que a economia deveria ser livre, né? O Estado não deveria se preocupar com isso, e sim com outras coisas que nós veremos até o final dessa correção, tá? Vamos para a segunda. De que maneira Isaac Newton influenciou o desenvolvimento do liberalismo? Então, o cientista Isaac Newton, quando ele vai desenvolver as suas, leis naturais da natureza, também vai influenciar na economia. Vamos ver de que maneira. Isaac Newton influenciou diretamente os teóricos do liberalismo, embasando seu discurso científico nas leis naturais. Havia a ideia de que a economia também existiam leis naturais. Então, da mesma maneira em que a gente não precisa ficar preocupado se a Terra irá realizar o seu movimento em torno do Sol ou não. Nós não vivemos preocupados se a qualquer momento começaremos a levitar, né? Pois sabemos que existe uma lei natural da gravidade e vai ser Newton que vai descrever, né, a lei da gravidade, e ele vai provar que é uma lei natural. Então é algo que a gente não precisa se preocupar. Da mesma maneira na economia. Esses primeiros observadores da economia, eles vão dizer, da mesma forma que existem leis naturais e que a gente não precisa se preocupar, a economia também é regida por leis naturais em que o Estado não deve se meter, como a lei da oferta e da procura, o livre mercado, o câmbio livre e por aí vai. Tá bom? Vamos para a terceira? Cite duas principais escolas econômicas que se destacaram no século XVIII. Então, duas escolas econômicas. Nós temos a escola fisiocrata. Então, esses vão estar ligados diretamente lá, principalmente à agricultura, né? E a escola liberal clássica, né? Que aí enxerga a economia como algo mais integral. Então, nós temos essas duas: a escola fisiocrata e a escola liberal clássica. Tá bom? Vamos para a número 4. Complete o fragmento a seguir. Vamos ver aqui. Os liberais sempre defenderam a tese de que a economia deveria seguir o seu curso natural sem a intervenção do Estado. Assim,
como na natureza, o mundo natural segue o seu caminho. Na economia, o mundo econômico segue pelo mesmo processo. Então, a alternativa mais adequada para se completar essas lacunas é a alternativa B, tá bom? B de bola. Número 5. Cite um pensador fisiocrata e um pensador clássico, tá? Então, nós podemos citar Vicente Gournay como um fisiocrata, e já lá no lado da escola liberal clássica, nós temos o grande expoente, que é Adam Smith, que vai desenvolver aquela teoria, né, da mão a mão, aqui ó, a sombra lá, a mão invisível, tá? A mão invisível da economia, né, do mercado, né? Não precisa o governo ficar criando nenhum tipo de lei, correto? Para regular a economia. Então temos esses dois representantes, um de cada escola. Vamos prosseguir. Nós estamos agora na 6. O iluminismo foi uma filosofia nascida na Inglaterra e atingiu seu maior esplendor na França no século XVIII, tendo como representantes Voltaire, Montesquieu, Rousseau e etc. Uma das suas características foi a seguinte, eu marquei aqui, então assim, só para te recapitular, relembrar aquela aula de iluminismo. Então, ele vai ter a sua sementinha lançada na Inglaterra, vamos dizer que fosse uma planta colocada em um vaso. Então esse vaso estava na Inglaterra e essa semente foi colocada lá na Inglaterra. Só que esse vaso foi transportado para a França. E essa semente ela germinou e deu frutos, os principais frutos, na França. Então não podemos até falar que são esses filósofos, né? Apesar de alguns não terem nascido na França, como Rousseau, mas tem a sua vida totalmente ligada à França. Então ele vai se desenvolver na França e num momento histórico bem específico, o século XVIII. Então não podemos esquecer isso. O apogeu do iluminismo foi na França e no século XVIII. O século o quê? Qual é o apelido do século? Tinha lá nosso desenho aqui no quadro, né? Representado por uma vela e uma lâmpada elétrica. O século das luzes, tá? Então vamos lá. A alternativa que eu marquei aqui foi a C. Combater o absolutismo real e pregar o liberalismo político. Então eles queriam mais liberdade. Liberdade de fazer, liberdade de passar, né? Então, alternativa C. Vamos para 7. No livro Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, publicado em 1776, Adam Smith argumentou que um agente econômico procurando lucro, movido pelo seu próprio interesse, acaba favorecendo a sociedade como um todo. Esse ponto de vista é um dos fundamentos da alternativa A, do liberalismo, que dispensou a regulamentação da economia pelo Estado. Lembra lá aqui, ó? Olha lá a sombra, ó. A mão invisível, ó, a mão invisível. A mão invisível. Falou de Adam Smith, lembrou lá da ideia da mão invisível. O Estado, ele não se mete na economia, nessa teoria. É livre, é liberal, tá bom? Vamos para a 8ª. Dá uma pausa no vídeo, para o vídeo não ficar longo, para vocês beberem uma água e a gente já continua, logo logo continuaremos a nossa correção.